TV Artilheiro. Rogério, aqui, você falasse um pouco sobre a partida de hoje, se esse resultado, como é que você avaliou o jogo e se esse resultado foi justo? Acho que foi um bom jogo. O meu time veio com o propósito de jogar e com o propósito de propor o jogo, jogar, marcou bem. Acho que tivemos as oportunidades de fazer o gol, né? Bola na trave e tudo. Tivemos um pênalti, na minha opinião, eu vi no intervalo, né, do jogo, um pênalti claríssimo a nosso favor. O árbitro foi, olhou, não sei, o VAR não sei para que existe, se existe para olhar, todo mundo olha, vê. Então, assim, acho que ele interpretou de maneira errada, na minha opinião. E nosso time jogou o tempo todo, saiu jogando de trás, chegou à frente, fez uma belíssima partida. Acho que uma grande injustiça, para ser sincero, esse resultado. Eu acho que o empate ainda poderia ser alguma coisa mais, né? Mas o time está de parabéns pelo que jogou. Nós fizemos algumas alternativas, porque nós temos muitos jogos em sequência. Temos a Copa do Nordeste também já no meio de semana, né? Mais o São Paulo no domingo. Então a gente tem que rodar, o elenco não é muito grande, nós temos que rodar para ter todo mundo, ou a maioria dos jogadores, em boa condição física para as partidas. Mas o jogo de hoje, eu acho que uma grande infelicidade, ou não poderia ter saído daqui derrotado pela maneira como o time jogou. Rogério, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. O detalhe é que o Fortaleza, ele perde fora, perdeu para o Palmeiras de 4-0, hoje perdeu para o Botafogo, um jogo que poderia até ter empate, mas em casa vocês são fortes, vocês venceram o Furacão por 2-1. Tem uma sequência aí muito boa, assim, em termos de... Tem Santa Cruz, São Paulo e depois o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Como fazer para essa equipe se recuperar e tentar vencer o Santa Cruz pela Copa do Nordeste e aí sim pensar no Brasileirão São Paulo e depois Furacão, Copa do Brasil? Bom, veja bem, contra o Palmeiras nós perdemos, não jogamos absolutamente nada, bem abaixo do que a gente costuma jogar. Fizemos um grande jogo contra o Atlético Paranaense, que é uma equipe que está muito bem na Libertadores, e eu acho que hoje é um crime não acontecer um melhor resultado para o Fortaleza aqui hoje, pela maneira como o time se portou dentro de campo, pelas oportunidades que criou, pelo pênalti ao seu favor, que todos viram. Agora nós vamos analisar cada atleta para esse jogo de Santa Cruz. Se a tabela é favorável, pegar São Paulo, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo fora de casa, Atlético Paranaense fora de casa, Cruzeiro em casa, for uma coisa favorável, eu não sei qual é a parte mais desfavorável, né? Mas nós vamos tentar jogar da mesma maneira como nós jogamos aqui hoje. Porque se a gente mantiver esse nível de jogo, fatalmente com algumas equipes, nós vamos jogar de igual para igual e em alguns casos nós vamos obter êxitos. Contra outras equipes que têm um poder muito maior do que a gente, pode ser que a gente sofra mais. Mas como no caso de hoje, jogaremos de igual para igual, como jogamos com o Botafogo aqui, eles tendo as oportunidades de gol, nós tendo nossas oportunidades de gol. E se fosse levar o pé da letra e marcar o pênalti de maneira correta, o Botafogo teria que se expor mais, o que faria bastante bem para a gente no jogo, né? Como o árbitro não teve a personalidade, eu vou ficar na personalidade para não colocar outros adjetivos para marcar o pênalti, porque era na casa do adversário. Então aí nós saímos hoje derrotados do campo. Rogério, aqui. Boa noite. Boa noite. Como é que você avalia o desempenho do seu time nesses 3 primeiros jogos, tanto em termos de desempenho mesmo, de jogo, de jogar, sair para o jogo, e também eu acredito que vocês têm uma projeção, que vocês façam um planejamento de quantos pontos vocês almejavam conquistarem nas 3 rodadas. Vocês têm 3 pontos em 9 disputados. Então, o lado das atuações e o lado em termos de percentual de pontos. E depois, tem algum significado diferente para você voltar ao Morumbi como técnico de uma outra equipe contra o seu ex-clube, o São Paulo? É um desafio para você? Ou não é um desafio, é um jogo como outro qualquer? O que tem de diferente? Vamos por partes. Contra o Palmeiras é um jogo para qualquer equipe no Brasil, e o Inter é prova disso que foi e acabou perdendo. É um jogo muito difícil de se ganhar no Allianz Parque contra o Palmeiras, né? Jogando mal como nós jogamos, é impossível ganhar o jogo do Palmeiras. Contra o Atlético, é um time que eu coloco num degrau acima do Fortaleza, porque é um time que vem se estruturando há anos, já vem há anos na Série A, ganhou a última Sul-Americana, é uma equipe que está em primeiro lugar na sua chave na Copa Libertadores. Então foi um grande duelo que nós fizemos contra o Atlético, e tivemos a felicidade, um jogo muito parelho também, mas tivemos a felicidade de sair vencedor.
O jogo contra o Botafogo, e eu tenho o maior respeito, carinho pelo Botafogo, mas eu acho que é um jogo mais igual, mais parelho. E no campo se refletiu isso, no campo se mostrou isso. E eu esperava fazer pontos aqui hoje. Eu esperava levar a vitória ou o empate daqui hoje. Pelo que a gente apresentou no campo, tenho mais confiança ainda que a gente deveria ter saído com pontos aqui hoje. Mas o mais importante é o que a gente produziu. O resultado final não foi bom, realmente, né? A derrota nunca é boa. Mas o que a gente produz dentro do campo, o que a gente produziu no dia de hoje, mostra que a gente tem chances de manter o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o São Paulo, que você se referiu, esse primeiro jogo não é no Morumbi, é lá no Castelão, o jogo no domingo que vem, mas não tem problema, a gente enfrente o São Paulo também no Morumbi. Para mim é um grande prazer, porque é um clube que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Na posição de treinador, você vai ter que enfrentar também, né, seu ex-clube que deu tanta alegria para mim, e que acho que há uma reciprocidade com a torcida São Paulina, mas nós vamos tentar enfrentar o São Paulo e nós vamos tentar buscar a vitória. Claro que nós temos agora, através até de conversas com a direção, uma prioridade que é a Copa do Nordeste, tentar levar esse time à final da Copa do Nordeste. Isso nos prejudica, porque o São Paulo pode descansar durante a semana inteira, descansar no bom sentido, trabalhar a semana inteira, planejar o jogo de domingo, enquanto nós vamos estar nos desgastando num jogo eliminatório, um jogo único, né, para tentar chegar à final dessa competição. Nós temos muitos jogos, sem espaço de meio e fim de semana, e isso vai desgastando o elenco, por isso a rodagem de 4, 5 trocas a cada jogo, mas sempre especial, não tenha dúvida, enfrentar o São Paulo, sempre especial. São Paulo com uma equipe muito boa, com garotos, né, subindo da base novamente, boas contratações, bastante dinheiro injetado nesses últimos 2 anos. É um clube que parece ter encontrado aí um caminho para esse Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni, prazer em revê-lo. O Fortaleza passando quinta-feira pelo Santa Cruz, a final da Copa do Nordeste, observando aqui, até o dia 12 de junho, serão 11 jogos. Que maratona, né? Muito. A palavra rodar vai continuar. E por falar em rodar, nos fala hoje da estreia do Juninho. Eu achei que o Juninho foi muito bem, como você falou, nós temos pouco tempo, poucos dias para ter a parada para a Copa América e muitos jogos para fazer. Então, eu não posso me dar o luxo de perder um determinado jogador por cansaço, por lesão muscular. Então, eu prefiro perder ele por um jogo, por 60, 70 minutos, colocando outros atletas, da qual eu tenho confiança, independente do que eles produzem, se produz um pouco menos, ou se consegue manter o nível de jogo. Mas eu acho que a gente vem fazendo de uma forma bem consciente tudo isso. E o Juninho foi muito bem. Achei que o Juninho deu um ritmo bom para o meio campo, principalmente na ausência do Felipe, né? Foi um jogador que chamou essa responsabilidade de saída de jogo. Nós tivemos o Araruna, que é um complemento bom para jogadores que têm boa qualidade. Ele é um jogador que sem a bola ajuda muito na marcação. Acho que complementa bem, uma boa dupla de volantes. O Paulo estava cansado hoje. Nós preferimos segurar para que não tivesse lesão. O Felipe voltando de lesão ainda. Vamos fazer uma análise melhor para quinta-feira. Mas o Juninho, muito bem, o jogador que eu escolhi, que eu já havia conversado com ele anteriormente, nas finais do Cearense, um jogador que eu vejo muito potencial. Se ele continuar jogando assim, vai ajudar muito a gente no decorrer desse campeonato. Ainda temos 35 rodadas pela frente, vamos precisar de muito ponto ainda pela frente, ele vai ser muito útil. Rogério, pegando o barco, boa noite, um abraço, prazer cumprimentá-lo. Jones Cavalcante, Ceará News de Fortaleza. Falando de rodízio, Felipe continua como um goleiro preferido na Série A e na Copa do Brasil? Não. Nós fizemos um planejamento para o Felipe nesse mês de maio, está jogando o Campeonato Brasileiro, e o Boeck joga a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Esse é meu planejamento inicial. Então o Boeck joga as 2 Copas, né, que nós estamos aí já decorrendo dessa competição, que é a Copa do Nordeste, e a Copa do Brasil, que a gente joga contra o Atlético Paranaense. E o Felipe continua jogando no Campeonato Brasileiro. A princípio, é essa decisão. Os dois são ótimos goleiros, uma característica ou outra de diferença, mas os dois continuam jogando. Ok? Pode. Foi. A gente viu que o Felipe tem muita habilidade para jogar com os pés. E viu que você orientava ele durante todo o jogo. Como é que é a conversa com ele? Como é que foi a preparação dele nesse início de temporada? Para mim é bem natural, porque eu consigo me ver
né, na figura dele jogando, porque era o estilo de jogo que eu jogava, então para mim é muito fácil. Às vezes o torcedor não compreende, mas um goleiro que sabe jogar com os pés, ele alarga muito mais o campo, ele faz com que o adversário se canse, corra. Quantas vezes nós conseguimos sair tocando bola, chegar ao campo de ataque do Botafogo? Não tivemos o poder de conclusão, né? Não tivemos o poder de finalização, de fazer o gol, mas tivemos as bolas na trave, que passaram raspando a trave, o Gatito fazendo defesa, chutes do Edinho, cabeçadas do Wellington. Então, assim, ajuda bastante no desenvolvimento do jogo. Eu acho que o Boeck também a gente tem condições de tentar desenvolver isso nele, de tentar fazer com que ele aprimore melhor isso, porque embaixo do gol também é um grande goleiro. Ok? TV Artilheiro.